Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, nossa trilha de aprendizagem está no ar e agora é o momento de falarmos sobre como funciona a certificação CORE. Acho que muitos de vocês gostariam de ter essa certificação, mas podem ficar com receio por não saber como ela funciona em detalhes. Então, a hora é agora! Nesse vídeo, vou apresentar como funciona a certificação, que tópicos você precisa estudar, como é o layout do exame e como você pode se preparar para o exame usando a trilha de aprendizagem. E nesse post tem um link com um PDF para você acessar algumas questões para praticar e outro arquivo com as respostas comentadas. Assim, você pode ver exatamente o que precisa melhorar. Como para muitos de vocês esse assunto pode ser novo, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas para a nossa comunidade. A certificação CORE é o primeiro nível de certificação Alteryx. Há ainda as certificações Avançada e Expert, porém, essas não estão disponíveis em português. As certificações são cumulativas, o que significa que você precisa primeiro da CORE para obter a Avançada e a Avançada para ter a Expert. Se você tiver interesse nas demais certificações, visite a página da comunidade em inglês e acesse o tópico Certificações dentro da Academia Alteryx. Bom, e como funciona a certificação CORE? A primeira coisa que eu quero falar é que aqui na Alteryx nós acreditamos que a obtenção de uma certificação não deve ser um processo doloroso, ou seja, aprender um novo software deve ser parte da nossa vida. Portanto, algumas das características dessa certificação são: o teste possui 80 questões. A certificação é gratuita. Como o aprendizado do designer envolve uma série de ferramentas e conhecimentos, a gente não espera que você decore tudo. Portanto, o exame é open book, ou seja, com consulta. Quando você está usando o designer, há uma série de recursos que você pode consultar. Então, acreditamos que saber usar esses recursos é uma habilidade importante durante o teste. Portanto, pode ter páginas de ajuda, suas anotações e principalmente o designer aberto para fazer alguma simulação que seja necessária. Ou seja, você pode usar qualquer recurso que tenha disponível para o teste. É importante você estar com a última versão do designer para montar os fluxos de trabalho para testar as soluções. Você vai ter 2 horas para realizar o teste e precisa acertar 80% para passar. Lembrando que não é possível pausar ou retornar mais tarde para terminá-lo. Você pode tentar o teste quantas vezes forem necessárias, até que você passe. Não importa se você passou na primeira ou na 10ª tentativa, porque a gente não grava nenhum dado referente ao seu histórico de tentativas. O único requerimento é que você aguarde 7 dias entre uma tentativa e outra. A certificação é válida por 2 anos após a data de emissão do certificado. Após esse período, um novo exame deve ser realizado. Um lembrete importante é que, mesmo com consulta, o exame não é super fácil, e eu diria que o gerenciamento do tempo deve ser feito com muita eficiência. Você pode submeter suas questões antes de 2 horas, mas nós recomendamos que você use o tempo disponível. Caso você não submeta o exame nas 2 horas disponíveis, o sistema fechará o teste automaticamente e submeterá suas respostas até onde você terminou. E quais os tipos de questões que você encontra no teste? Bom, o teste tem 2 tipos de questões, as que valem 1 ponto e as que valem 3 pontos. Mas e qual a diferença entre elas? Para as questões que valem 1 ponto, nós temos perguntas de múltipla escolha, que possuem apenas uma resposta correta. Outro tipo são as perguntas de seleção múltipla, que vem sempre acompanhada do texto "Selecione todas que se aplicam", porque nesse tipo de pergunta há pelo menos 2 respostas corretas, mas há questões que possuem mais respostas, 3 ou 4. As questões de seleção múltipla te dão pontuação parcial, no caso de você acertar parte da resposta. Por exemplo, se você selecionar 2 respostas corretas, mas esquecer de uma terceira, você ganhará pontos por ter selecionado essas 2. Porém, caso você selecione como uma das opções uma resposta incorreta, você terá uma penalização. Por exemplo, se a pergunta tem 4 opções e você seleciona 2 corretas e mais uma incorreta, haverá uma dedução dos seus pontos para essa resposta incorreta.
Então, minha dica é para você ser cauteloso ao escolher suas respostas. Em geral, se você não tem certeza da resposta, não selecione. Nesse caso, menos é mais. Agora vamos falar das questões que valem 3 pontos. Essas questões são de aplicação prática, ou seja, você vai precisar baixar um conjunto de dados, construir um fluxo de trabalho no Designer, escolher uma resposta correta dentre as opções apresentadas. Lembrando que, nesse tipo de questão, nunca haverá mais de uma resposta correta. Essas questões valem mais porque você precisa de um tempo para resolvê-las. Ou seja, das 80 questões do teste, 73 são curtas e 7 são de aplicação prática. O exame não está na ordem, então as questões de aplicação prática estão dispersas de forma randômica conforme você vai realizando o teste. Daí você entendeu por que é importante ter o Designer sempre aberto? Como as perguntas do teste vêm de um banco de questões, cada vez que você tentar o exame, uma combinação de novas e repetidas perguntas vão aparecer no seu teste. A certificação Core cobre conceitos fundamentais do Designer, relacionado aos tipos de dados, tipos de arquivos e elementos de interface. Mas o foco maior está nas ferramentas mais comuns utilizadas no Designer e que estão cobertas na trilha de aprendizagem. Nesse slide, você vê as ferramentas abordadas no exame, e as questões vêm principalmente das categorias entrada-saída, preparação, junção, analisar ou parse, transformar e documentação. Calma, você não vai precisar decorar quais são as ferramentas. A gente preparou uma lista para você acompanhar sua evolução na trilha de aprendizagem e também ter certeza de que você estudou todo o conteúdo do exame. Muitas das questões práticas usam uma combinação de ferramentas. Isso quer dizer que, para chegar ao resultado da questão, você vai precisar de ferramentas de diferentes categorias. Agora que falamos das ferramentas, vamos falar sobre o que, de fato, é perguntado nas questões. Durante o teste, você vai ver questões perguntando sobre funcionalidade, capacidades, limitações e diferenciação entre as ferramentas. Outra pergunta que aparece bastante é que ferramenta foi utilizada para gerar a saída, ou seja, você tem um fluxo de trabalho e aí, de acordo com a saída, você deve escolher qual ferramenta foi utilizada. Um outro tipo é qual será a saída de acordo com determinada configuração. A gente sabe que as configurações das ferramentas são múltiplas. Sobre as capacidades que determinada ferramenta tem, uma pergunta recorrente é: quais tarefas a ferramenta A, B ou C pode executar? E ainda, quais são os erros mais comuns em algumas ferramentas? Preste bastante atenção, porque muitas questões focam em pequenas mudanças de configuração, porque elas importam muito quando estamos trabalhando com o Designer. Uma coisa bem pequena, como marcar uma caixa e escolher uma configuração no menu suspenso, pode ter um impacto bem grande nos seus dados. Portanto, você realmente precisa conhecer as ferramentas e o que elas são capazes de fazer. Para realizar o teste, visite a página da comunidade em português, faça o seu login, abra a aba Academia Alteryx e clique em Certificações. Uma vez que você acessar a página, todas as certificações disponíveis irão aparecer, mas lembre-se de que apenas a certificação Core está em português. Veja que a certificação avançada está acinzentada, ou seja, ela está desabilitada, porque para poder realizá-la, você precisa antes fazer a certificação Core. Ao clicar no botão para iniciar o exame, uma página aparecerá para você confirmar suas informações. O nome que você colocar aqui é o nome que aparecerá em sua certificação, e o e-mail é o mesmo que você receberá seus resultados e o certificado. Para facilitar, use o seu login da comunidade como ele de fato aparece no topo da página. Logo abaixo de suas informações pessoais, você terá acesso à política de certificação da Alteryx. Você deve concordar com as informações publicadas antes de prosseguir. Note que uma das informações da política diz respeito à criação de contas secundárias na comunidade. Infelizmente, algumas pessoas tentam usar esse recurso para burlar o prazo de 7 dias que você deve respeitar entre um exame e outro.
Por favor, não faça isso. Aqui na Alteryx, a gente trata esses casos muito seriamente e as consequências podem ser bem graves para os usuários que forem identificados cometendo esse tipo de infração. Ao clicar em Iniciar teste, você verá as informações sobre a estrutura do exame. Calma, seu tempo ainda não está correndo e você pode ler essas informações tranquilamente. Assim que finalizar a revisão, clique em Continuar. A partir daí, você dará início ao seu teste. Dentro do teste, você tem acesso a várias informações. Ao clicar no texto Veja todas as questões, você tem a possibilidade de navegar pelas perguntas e verificar as que não foram respondidas. Você pode usar o botão Favorito para marcar as questões que deseja revisitar mais tarde. Apenas monitore o tempo. Inclusive, essa é nossa próxima informação, o tempo restante para concluir o teste. Logo a seguir, você consegue ver o número da questão, quantos pontos ela vale e as instruções, e logo abaixo, as opções de resposta. Os botões Anterior e Posterior também te ajudam a navegar pelas questões. Ao chegar na última questão, você pode submeter seu teste. Clique em Finalizar agora e logo em seguida em Confirmar finalização. Assim que você clicar nesse botão, seu teste será enviado e você não terá mais oportunidade de voltar nele. Se seu tempo acabar antes de você submeter o teste, o próprio sistema fará isso por você. Após submeter suas respostas, em alguns minutos você já terá seu resultado. De todas as informações que estão aí, a mais importante é, de fato, a estatística por categoria, pois é aí que você consegue ver sua performance por cada categoria de questão. Nós não provemos respostas para as questões individualmente, mas esse relatório já te ajuda a saber o que é necessário melhorar para a sua próxima tentativa. Então, fique atento e não fique triste se você não passar nessa tentativa, porque em 7 dias você poderá tentar novamente. Quando você passa no exame, uma nova badge é adicionada ao seu perfil, mostrando que agora você possui a certificação Core. Em uma semana ou menos, você receberá o link para baixar o certificado e, junto com ele, um link para incluir o certificado no seu perfil do LinkedIn, o que é muito legal, porque você avisa toda a sua rede que possui a certificação Core e isso te deixa ainda mais qualificado para o mercado de trabalho. Se não receber o seu certificado nesse período, dê uma olhada no lixo ou na caixa de spams de seu e-mail, porque é muito comum isso acontecer. Ainda assim, se não tiver recebido, envie o e-mail para o nosso time de certificação, que com certeza eles vão te ajudar. Falando sobre recursos para se preparar para o exame, eu diria que um dos melhores recursos é a trilha de aprendizagem, que agora também está disponível em português. A trilha de aprendizagem funciona assim como uma caixa de ferramentas que você pode acessar todos os recursos que você precisa. Ela reúne as lições interativas, artigos, exercícios, casos de aplicação prática, domínio de ferramentas, ou seja, ela foi estruturada em uma sequência lógica para você conseguir aprender os conceitos de forma muito eficiente. Lembrando que dentro da academia, todas as lições que têm a tag Core naquele cantinho fazem parte da certificação Core. Então, se você preferir acessar diretamente as lições, essa é uma outra opção. Outro recurso interessante é a seção de desafios semanais, onde você poderá testar seus conhecimentos com uma série de problemas. Toda semana eu posto um novo problema para você ter a oportunidade de aprender sobre o uso das ferramentas. Resolver os desafios é extremamente útil, principalmente quando você precisa resolver uma questão de aplicação prática no exame. Todos os desafios postados vêm acompanhados de suas soluções, e você pode acessar quantos quiser por meio do índice, que mostra o nível e a temática de cada desafio. Minha sugestão é você começar resolvendo os desafios que estão mais de acordo com o seu nível de aprendizagem para aproveitar ao máximo cada um deles e ir evoluindo conforme obtém novos conhecimentos. Acho que muitos de vocês já visitaram pelo menos uma vez a nossa página de documentação de ajuda em português. Lá, você tem acesso a muitos tópicos sobre as ferramentas e, outra coisa, dentro do próprio Designer, você também encontra exemplo de utilização das ferramentas.
Para acessar esses exemplos, basta clicar em uma ferramenta e logo abaixo de sua descrição haverá um link. Quando você clica nesse link, um fluxo de trabalho desenhado para a ferramenta mostra as diferentes aplicações e configurações que podem ser usadas, e também uma pequena descrição sobre o que está acontecendo. A comunidade também tem muito conteúdo que é útil para a certificação. Por exemplo, a seção Domínio de Ferramentas traz uma série de artigos sobre o uso aprofundado das ferramentas. Além, é claro, de posts no blog, fóruns de discussão em que os usuários trazem seus problemas práticos. Outros 2 recursos criados especialmente para você são o Checklist de Estudo e o Teste para Praticar. Com eles, você pode acompanhar a evolução do seu estudo e saber o que ainda é necessário aprender. Esses recursos estão anexados neste post, assim como a folha de respostas com os comentários do Teste para Praticar. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu vou dar algumas últimas dicas para você ter sucesso no exame. Primeiro, marque o tempo que você leva para responder cada questão. Para perguntas que valem 1 ponto, aconselhamos entre 1 minuto e 1 minuto e 15 segundos para respondê-las. Isso vai te dar fôlego para trabalhar nas questões de aplicação prática em que realmente será necessário um pouco mais de esforço e, eventualmente, voltar em questões que deixou para trás. Use suas 2 horas na totalidade. Alguns usuários submetem seus testes antes de 2 horas, com resultados na casa de 70%. Então, para mim, isso significa que se ele tivesse usado as 2 horas, poderia ter revisado seu teste. Mesmo que sua pontuação tenha sido 79,9, você não terá passado e, portanto, não receberá a certificação. Outra coisa importante é não deixe questões em branco, porque você não tem nenhum benefício nisso. E lembra que eu falei no início que menos é mais em questões de seleção múltipla? Pois é, escolha as alternativas que você realmente tem certeza, porque você recebe pontos parciais nesse tipo de questão, mas também é penalizado caso marque uma resposta incorreta. Lembrando que cada questão desse tipo tem, no mínimo, 2 respostas corretas, acompanhadas do texto "Selecione todas que se aplicam". Tenha seus recursos abertos e à mão. O Alteryx Designer com alguns dados, documentação de ajuda, comunidade, suas anotações, ou seja, não perca seu tempo tentando encontrar os recursos na hora do teste. Tenha eles prontos e abertos antes de iniciar. E a minha última sugestão é: a melhor forma de você passar no teste é, de fato, conhecer o teste. Portanto, tente ele quantas vezes for necessário para que você conheça o teste, porque você não tem nada a perder. Então é isso, pessoal! Quero ver todo mundo estudando para passar na certificação Core e, por favor, nos procure caso tenha qualquer dúvida. Até mais!